O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Podem sentar, irmãos e irmãs. Queridas irmãs canossianas, meus irmãos, hoje esse domingo começa mais do que especial, porque eu e você estamos diretamente localizados no Evangelho desse 10º domingo do tempo comum, porque eu e você somos o alvo principal de Jesus, os pecadores. Não há medicina que consiga trabalhar com quem está curado. Não há tratamento que vai curar o que já está curado. É contraditório. A medicina, a ciência, o tratamento, os medicamentos, eles só existem porque existem os doentes. Os doentes justificam a existência da medicina e do remédio, e dos médicos, e dos tratamentos. Os pecadores justificam a existência da misericórdia de Deus. Não que ela dependa da nossa condição humana para ser o que é, mas para atuar, para ter uma atividade concreta no nosso meio, é preciso que haja doentes, sobretudo da alma. Então, parabéns, porque nós somos hoje as grandes personagens do Evangelho, da fala de Jesus. Mas o padre, antes disso, queria te chamar a atenção para uma outra coisa muito interessante que ocorre nas leituras de hoje. Não sei se vocês já pararam para pensar dessa maneira, mas o Senhor, quando escolheu algum ser humano para escrever alguma página da Sagrada Escritura, em primeiro lugar, Ele também elege as habilidades daquela pessoa. E aí a gente vai percebendo, em determinadas passagens bíblicas, que uma das habilidades que são comuns a todos os autores bíblicos é a sensibilidade. Todos eles são muito sensíveis. São homens e mulheres que estão atentos ao que está acontecendo ao redor deles. São homens e mulheres que estão atentos, ouvindo e sentindo o que as pessoas que convivem com eles falam, o que as pessoas que estão ao lado deles sentem, e eles partilham dessa sensibilidade e colocam isso escrito na Sagrada Escritura. Olha hoje que preciosidade Oséias utiliza para falar da necessidade de Deus na humanidade. Oséias vai comparar a espera
e a carência do solo em relação à chuva, a carência humana. Porque o que é um solo sem irrigação? Para que serve um solo que não é irrigado, um solo que não é alcançado pelas chuvas, um solo que é alcançado pela água, porque a água é vida, e a água traz vida? O que é um solo sem essa necessidade básica? Da mesma maneira, Oséias nos traz a reflexão: o que é um ser humano sem Deus? O que é uma alma sem a graça de Deus? O que é um projeto de vida sem conter o céu como finalidade última? O que é o sofrimento, se esse sofrimento não me coloca diante da cruz de nosso Senhor e me faz reconhecer na cruz a salvação da minha vida e da minha alma? O que valeria a pena qualquer sacrifício que eu faça? E é assim que Oséias termina a primeira leitura, e é assim que Jesus termina o Evangelho de hoje. De que valeria qualquer sacrifício que eu faça? De que valeria qualquer penitência que eu faça? Qualquer caridade que eu faça, se o que eu estou fazendo não está servindo para que eu possa ter intimidade com Deus? De nada. Não adianta de nada. É por isso que não foram poucas vezes que o padre já disse aqui na homilia que o importante para Deus não é a quantidade de coisas que a gente faz, mas acima disso, para Deus o importante é a minha intenção por trás de cada coisa que eu realizo. E se o fruto de cada coisa que eu faço tem sido a proximidade com Deus. Hoje é interessante porque a liturgia também fala de chamado, né? Nós temos um chamado à profecia, hoje acontecendo na primeira leitura por meio de Oséias. Nós temos Paulo chamando o testemunho de Abraão na segunda leitura, porque Paulo é muito claro dizendo que Abraão tomou uma decisão na vida dele. Não foi a idade avançada que impediu Abraão de ter fé, não foi o fato de Sara ser estéril que impediu Abraão de ter fé, não foi outro desafio qualquer na vida que fez Abraão desistir, mas ele persistiu até o fim. Independente dos perigos, dos riscos, das mazelas humanas, das não contribuições que a sua humanidade poderia oferecer, nada foi desculpa para Abraão desistir da fé. Nada foi desculpa para Abraão deixar de seguir a Deus e as suas ordens e obedecê-lo. Da mesma maneira acontece com Mateus, do Evangelho de hoje. Larga aquele universo corrupto que lhe rendia dinheiro, que lhe rendia ajudar o sustento da casa, que lhe rendia prestígio social, mas nada foi capaz de fazer Mateus desistir de seguir a Deus, de seguir a Jesus. E a resposta para isso está exatamente na primeira linha da primeira leitura, que se você estava acordado e prestou atenção, você sabe dizer qual é. Não é possível, vai dizer o profeta Oséias, não é possível reconhecer a Deus, não é possível, em outras palavras, conhecê-lo intimamente e reconhecê-lo nos sinais, inclusive dos tempos, da natureza, nas pessoas, na palavra, nos sacramentos. Não é possível se eu não segui-lo. Só se conhece a Deus o ser humano que quer, de fato, ter intimidade com Deus, precisa ser um ser humano que tenha coragem de segui-lo. Por isso é tão importante o chamado desses homens e mulheres da Sagrada Escritura para nós. Não é que eles tenham tomado a coragem de seguir a Deus ou seguir a Jesus
ou seguir um chamado de Deus porque eles conheciam já tudo de Deus, ou porque eles já tinham intimidade suficiente para dizer, não, eu vou. Não, vocês acham que o padre entrou no seminário conhecendo tudo de Deus? Vocês acham que as irmãs resolveram entregar a vida consagrada a Deus porque já conheciam tudo de Deus? Vocês acham que para, por exemplo, ajudar na igreja, numa pastoral, numa coordenação, ou sendo ministro, ou sendo catequista, ou sendo cantor, ou sendo leitor, ou sendo missionário do dízimo, você acha que você tem que conhecer tudo de Deus? Não, meu irmão, é o contrário. É o contrário, inclusive, da cultura. Hoje, para você ganhar muito dinheiro, você tem que conhecer tudo, sem conhecer. Mas você tem que, pelo menos, demonstrar que conhece praticamente tudo, para ganhar um salário, talvez, que te dê um conforto melhor. Na fé, é justamente o contrário que a palavra está nos dando. Eu não tenho que ficar esperando a minha vida passar para ver se eu vou conhecer a Deus para segui-lo. Eu só consigo conhecer a Deus quando eu decido segui-lo, porque é no caminho que Deus vai me dando as informações sobre Ele. É no caminho, quando eu estou do lado de Jesus, fazendo o que Ele pede, obedecendo a Ele, servindo ao próximo, é ali que o Senhor está dizendo nos meus ouvidos o que fazer, está dizendo nos meus ouvidos os erros que eu tenho que corrigir, está dizendo nos meus ouvidos aonde eu estou acertando, e aonde eu preciso continuar, e aonde eu preciso melhorar, e aonde eu preciso rezar, e aonde eu preciso ser mais filho de Deus. É no caminho. Existe um livro muito antigo, meu Deus, não que o padre seja tão antigo, mas existe um livro muito antigo que era usado muito tempo atrás, naquele tempo, né? Como diz os evangelhos, sobre questão vocacional, que o título do livro é um livro verde, eu lembro perfeitamente, eu tenho esse livro ali em casa, eu ganhei, né, claro. A capa é verde, no centro da capa tem uma foto de uma estrada, e o título do livro é O Caminho se Faz Caminhando. Em outras palavras, a Deus se conhece quando o segue. Só vamos conseguir ter intimidade com Deus quando nós tivermos coragem de segui-lo. E aí você consegue saber por que essas pessoas, por onde Jesus passava, olhava nos olhos e dizia para ele, segue-me, as pessoas iam. Porque as pessoas não só se sentiam enxergadas pelo olhar de Jesus, mas com aquele olhar de Jesus, as pessoas descobriam que o que faltava na vida delas era alguém que pudesse dar a elas o que elas mais precisavam, a verdade. Porque o nosso Deus é a verdade que precisamos. Seguir a Deus, independente de conhecimento dele ainda, é querer a verdade na nossa vida e a verdade sobre a nossa vida. Permitamos, irmãos e irmãs, permitamos a nós mesmos seguir a Jesus, para conhecê-lo. Não é para nos cansarmos, não é para ficarmos assoberbados de compromissos, não é para isso. Triste é o católico que pensa assim, por exemplo, a respeito da igreja. Eu não posso isso, eu não posso fazer aquilo, porque eu já estou muito cheio de compromissos. Triste é o católico que pensa assim, porque não há compromisso que vale a pena, se não te aproxima de Deus. E isso, graças a Deus, não é papo de padre. Isso é coisa de Sagrada Escritura. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos acompanhe, que interceda por nós na nossa vida, junto de São José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.